A arte de rua é capaz de hipnotizar, inspirar, provocar ou mesmo comover quem a aprecia. Aí vão algumas artes de rua mais incríveis e alucinantes de todo o mundo. Esta arte de rua é encontrada em Eccleston, na Inglaterra, do artista My Dog Sight. Parece ser um simples olho colorido e bem desenhado, logo que você olha. Mas tem uma única coisa sobre ele. É só olhar bem e você vai ver um reflexo realístico dentro da íris, o qual mostra o rosto do artista sendo refletido no olho. Intitulado Os Últimos Estão Perdidos da Lista, esta peça do coletivo Wild Drawing, feita na Grécia, nos desafia a reconsiderar a perspectiva que temos sobre as pessoas e animais exóticos, colocando o espectador na posição de ser cutucado e inspecionado como um animal enjaulado, enquanto nosso senso de realidade se vê distorcido e nos sentimos como num aquário. M-City criou essa peça em Kharkov, na Ucrânia. Pintada em grande escala, esta arte de rua captura a perda de identidade em uma cidade industrial agitada, apresentando um retrato gigantesco de David Bowie, que se monta quando olhado no ângulo certo. Essa instalação de arte de rua da Truly Design em uma estação de metrô de Nova York é uma colaboração entre o Spotify e o Museu do Brooklyn para celebrar a vida e carreira do cantor. Essa arte de rua, do portfólio do artista Smug em Glasgow, na Escócia, foi feita à mão livre com latas de spray de tinta. Nessa peça, uma mulher parece estar vasculhando as latas de lixo da vida real na base da parede, criando uma perspectiva bizarra para nós, de tamanho normal. Conhecidos mundialmente, os gêmeos que nasceram no centro de São Paulo criaram essa figura mascarada enorme, em Lisboa, Portugal. Usando cores vivas e a clássica pele amarela de seus personagens, este mural ocupa e muda uma parte considerável da cidade. Esta arte, localizada em Joanesburgo, na África do Sul, retrata animais letárgicos e de aparência deprimida, usando as características arquitetônicas do edifício em que foram pintados, para parecerem que estão em gaiolas. O artista Roa dá voz aos animais em condições cruéis com sua arte centrada nessa temática e presente em todo o mundo. Outra peça de Roa, dessa vez em Atlanta, mostra a cauda de um crocodilo subindo no prédio, contornando a sinalização e subindo a escada de incêndio, dando uma textura tridimensional incrível a essa peça. Intitulada A Lenda dos Gigantes, esta divertida arte de Natalia Hack em Richmond, nos Estados Unidos, oferece uma nova perspectiva a essa árvore na paisagem urbana. Essa arte de rua de Lisboa, em Portugal, é certamente uma das peças mais criativas que achamos. O seu artista usa um método único para criar sua arte de rua. Em vez de pintar, ele esculpe imagens em concreto, produzindo retratos impressionantes, como esse, em homenagem a Marielle. Esta fascinante arte de rua, do artista Cosmio Cheone, na Itália, vai além de uma superfície, transbordando para o ambiente. A imagem surpreendente de um gigante rastejando para fora do túnel pode dar um belo de um susto nos pedestres desavisados. Essa homenagem a Prince, por Christine Stein em Sacramento, Califórnia, usa a natureza para criar uma imagem única e belíssima. O arbusto se ajusta perfeitamente ao rosto, criando um belo cabelo Black Flower. Esta arte cria a ilusão de ótica de um monster truck estacionado dentro de um prédio, prestes a passar por cima da cidade. Usando sombras e perspectiva, o artista consegue chamar a atenção das pessoas, que acham que está para começar uma exibição de monster trucks no meio da cidade. Essa arte de rua maior do que a vida retrata uma boca aberta prestes a engolir uma pílula enorme. Surpreendente à primeira vista, e depois se tornando mais bizarro quando você olha para ela. Essa arte de rua usa detalhes incrivelmente realistas. Julian Beaver, o artista de muitas das incríveis peças de arte de rua que estão surgindo agora, usa a distorção para criar a impressão de 3 dimensões, mas apenas quando vista de um determinado ponto de vista. O artista monta um tripé com uma câmera no ângulo perfeito para que os espectadores experimentem essa ilusão. Eis alguns de meus exemplos favoritos de seu trabalho. Nesta peça, localizada em Colônia, na Alemanha, Beaver criou um anfíbio gigante que parece estar olhando para uma pessoa qualquer em um cenário tranquilo e natural. Com outra pessoa da vida real se juntando a essa outra cena que ele criou, essa arte na calçada faz parecer que tem água fluindo para um ralo na rua. Os reflexos e ondulações na água fazem com que essa ilusão de ótica pareça super realista para quem vê. Esta peça de Beaver em Glasgow funciona apenas se vista de um ângulo muito específico. Caso contrário, como se vê aqui, fica estranhamente distorcida. O artista e a arte parecem criar um ao outro simultaneamente, nesse autorretrato de Beaver. Este anúncio criado por Beaver certamente impressiona quem o vê. Uma garrafa de whisky Ballantines parece estar dentro da calçada de Heathrow, criando uma ilusão incrível.
Esta é uma das peças mais dramáticas de Beaver, intitulada Dungeon. As pessoas tentam escapar das profundezas submersas e repletas de esqueletos, procurando quem passa com expressões de medo e desespero em seus rostos. Criar ilusões de ótica com água é um dos temas de Beaver em sua arte de rua. Nessa peça, um barco parece flutuar no topo de um lago, com uma pessoa do mundo real olhando para as profundezas, por cima da borda. Quando vemos uma pessoa real nessa peça de arte de rua de Beaver, aí sim é que ela ganha vida. Aqui, o Batman e o Robin escalam um prédio em chamas para salvar a pessoa agachada no parapeito da janela. A sensação de profundidade faz até com que as pessoas se preocupem pela vida desse cara. O artista dessa peça, em Saint-Étienne, na França, transformou um corrimão de metal qualquer em um adereço de sua arte de rua. O aspirante de Bruce Lee está acertando a grade em cheio, transformando o que poderia ser visto como uma cidade em decadência em uma homenagem ao Kung Fu. Vistos de cima, esses ursinhos de goma feitos pelo artista Leon Keir parecem até gostosos de se comer, mas do nível da rua eles parecem deformados e bizarros. Mostra como visualizar a arte de rua do ângulo e da perspectiva corretos fazem toda a diferença. Esta arte de rua de Seth dá até vontade de brincar de amarelinha, com a brincadeira chegando até a parede e entrando nela. Isso aqui é criatividade, não é mesmo? Nesse mural, as pessoas parecem estar olhando pelas janelas da parede, sem perceber que todo o prédio está prestes a ser virado ao contrário. É claro que estamos vendo aqui uma bela ilusão de ótica, com uma arte bem feita. Este mural alucinante de Pita é melhor visto quando o céu é do mesmo azul que a pintura. Quando visto em um dia perfeitamente limpo, parece que o edifício se transforma em uma escultura geométrica. Localizado em Quebec, este mural incrível parece cortar a parede externa de uma oficina movimentada, retratando pessoas trabalhando arduamente em seus vários ofícios e vivendo suas vidas diárias. As cenas se relacionam entre todas elas, o que faz com que seja uma arte ainda mais legal de se ver. Esta arte de rua psicodélica usa listras aparentemente 3D, de cores vivas para fazer parecer que tem um buraco gigante na calçada. Os transitantes podem se assustar ao encontrar um abismo gigante no meio de sua caminhada, mas depois de olhar por diferentes ângulos, logo vão perceber que se trata de uma arte de rua realista até demais. Neste mural, 3 crianças pintadas estão diante de uma onda gigante prestes a cair sobre elas. Esta incrível peça de John Poole, pintada em uma parede totalmente plana em Honolulu, no Havaí, enganou uma equipe de bombeiros de verdade com sua ilusão de ótica. Eles pularam no caminhão no meio do trânsito para resgatar as crianças, até que perceberam que era apenas uma pintura. Este mural caleidoscópico, que parece ser um portal para outra dimensão, foi criado por Douglas Hoek-Zema, também conhecido como Rocksaw. Transforma uma simples parede em uma pintura hipnótica capaz de absorver você se chegar muito perto. Edgar Miller é outro dos artistas de rua mais criativos e talentosos que existem. Usando giz, ele cria ilusões alucinantes em calçadas e ruas, como essas que você vê aqui. Esta peça representa um buraco cavernoso com estalactites, descendo para uma piscina de água. Quase dá a sensação de que você pode cair se chegar muito perto. Vista do ângulo certo, essa peça é intitulada Duality, também de Edgar Miller, parece abrir a calçada em uma cachoeira gigantesca. Assistir Miller criar essa peça alucinante quebra a ilusão e permite ao observador ver os bastidores e os métodos de fazer uma ilusão de ótica como essas. Cuidado para não cair. Essa peça de Miller é uma ilusão de ótica incrível. Mais uma vez, a rua parece estar se abrindo, expondo um chão se abrindo e precipícios que levam à água. Outro artista incrível, Nikolai Ardent, demonstra seu talento em festivais de arte em todo o mundo. Ele transforma ruas e calçadas em arte 3D que quase ganha vida. Esta estranha peça de Nikolai parece real até demais. Um monge encapuzado aparece de um túnel iluminado por tochas, deixando os apreciadores se perguntando se ele vai subir as escadas para a rua. Observe seu amigo assustador no prédio à sua direita. Esta outra peça de Nikolai mostra um alpinista se segurando para salvar sua vida. Abaixo dele parece estar o céu, com uma perspectiva que chega a causar vertigem a quem olha. Em outra peça, Ardent dobra a perspectiva das pessoas, retratando um avião quebrando a calçada com uma tempestade abaixo dele. Agora, algumas artes 3D de Joe e Max. Este anúncio realmente chama a atenção do observador. Um surfista paira no ar, pronto para cair de uma cachoeira borbulhante e refrescante de Sprite em uma piscina abaixo. Dá para sentir a adrenalina daqui.
Criada para a Copa do Mundo de 2010, essa peça de Manfred Stader cria um estádio 3D sob a superfície da rua. Uma bola de futebol parece voar do estádio para o espaço do espectador. Parece que os jogadores precisam praticar mais chute ao gol. Esta peça também de Stader parece doer muito. Um homem com uma expressão de dor no rosto está deitado em uma cama de pregos. As pessoas podem se deitar ao lado dele, criando uma divertida foto para postar no Insta. Outra grande oportunidade de foto é essa arte de rua que cria uma ilusão de ótica assustadora quando uma pessoa se junta a ela. A pessoa parece estar na beira de um prédio alto com vista para uma rua movimentada. A ilusão de ótica é tão real que até eu estou com medo que ela caia. Nos últimos 35 anos, o artista Kurt Wenner combinou seu treinamento em arte clássica e compreensão de ilusões para criar artes de rua magnéticas. Ele costuma ser considerado o líder do movimento 3D de arte de rua. Suas peças parecem ter profundidade, quando na realidade estão apenas na superfície, fazendo o espectador se questionar sobre a realidade. Aqui estão alguns dos meus favoritos de seu portfólio. Esta peça, intitulada O Gigante, foi criada para o Scottsdale Arts Festival, no Arizona. Retrata uma figura masculina clássica aninhada ao pavimento com fragmentos geométricos que o rodeiam, contribuindo para uma impressionante ilusão de ótica. Esta peça de Wenner em Mantuna, na Itália, significa Dia da Ira em latim. O artista acredita esta instalação como sendo a primeira peça que estabeleceu a forma de arte da arte de rua 3D. Ele diz: "Gosto dela porque foi minha declaração artística inicial." Também de Wenner, Peyton é uma peça mitológica que retrata uma imagem de pessoas e cavalos que parecem cair em um poço de fogo na calçada. Utilizando um tapete mágico, esta peça encantada de Wenner faz os participantes parecerem como se estivessem flutuando sobre uma praça. Esta instalação única de Zander Olsen engana os olhos, criando a ilusão intrigante de árvores levitando em linha com as colinas ao fundo, envolvendo todas com material branco precisamente nos lugares certos. A seguir, alguns trabalhos do artista de rua russo, Nikita Nomers, que encontra estruturas abandonadas e as traz de volta à vida com sua arte de rua inovadora. Ele adiciona olhos e traços faciais às estruturas abandonadas, fazendo-as sorrir de felicidade. Esta peça é intitulada Toothy Man, na Rússia, usa tijolos caídos para criar um rosto tridimensional com dentes tortos. Localizada em Perm, na Rússia, esta peça de Nomers usa tubos abandonados gigantes para criar 3 faces expressivas. Também de Nomers, essa peça intitulada de The Big Brother usa os recursos da estrutura abandonada para criar esta obra. Usar as janelas como os olhos cria um retrato assustador e bem bizarro. E aí, qual dessas obras incríveis você achou a melhor de todas? Alguma delas fez você parar para olhar direito? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!